Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 4 de novembro de 2020 e eu gostaria agora de passar a palavra para o Humberto. Humberto, com você, querido. Olá, saudações a todos. Então, nós vamos continuar na sequência da nossa interpretação dos aspectos filosóficos de Leon Denis, particularmente do problema do ser destino da dor, com os capítulos 10, 11 e 12. Talvez a gente consiga chegar ao 13º capítulo também. Primeira coisa que eu queria destacar é que, novamente, esses capítulos eles cumprem um propósito sistemático, isso é, eles têm uma lógica interna, eles seguem um ciclo bem fechadinho, né, um com o outro, embora, claro, estejam também muito bem organizados e tramados com os outros capítulos. Inclusive, quando nós passamos para o próximo livro, e começamos com o capítulo 13, nós vamos observar que ainda se trata, de certa maneira, de uma continuação do assunto. A questão da reencarnação, ela transfere um pouco a discussão para o plano moral, mas ainda se trata do drama existencial, de certa maneira, que é o drama da morte. Aliás, o drama da morte é o drama existencial por excelência, porque se a liberdade é uma questão, como nós já discutimos anteriormente, a liberdade de que se está tratando quando a discussão é existencial não é a liberdade para escolher o que eu quero comer no café da manhã, não é a liberdade para escolher entre banana ou maçã, é a liberdade diante da morte, né? O que eu quero ser, o que eu quero me tornar, que eu quero fazer, como eu desejo existir, que tipo de encaminhamento eu quero que a minha vida tenha em face da morte. Então, a morte ela é o regulador principal da liberdade, do sentido da vida, do horizonte da vida na meditação existencialista. E nós estamos aqui aventando a possibilidade, embora não seja necessário dar esse passo, nós estamos aventando a possibilidade de que Leon Denis, em consonância com o seu tempo, possa ser considerado um tipo exótico de existencialista. Por que exótico? Porque é um tipo espírita, uma forma rara, digamos assim, não muito convencional de existencialista, mas ainda um tipo de pensador, um tipo de filósofo muito preocupado com a questão da morte e sempre de olho nessa questão, sempre meditando à sombra dessa questão. Nós também podemos sentir a questão da morte não só através das muitas referências à morte, propriamente dita, ao fim da vida, ao drama da existência, mas também podemos ver essa questão da morte quando Leon Denis fala do tempo, da dissolução de tudo aquilo que é material, quando ele fala sobre a esfinge do tempo que devora cidades, civilizações inteiras, ele, de certa maneira, está enfatizando esse aspecto perecível, evanescente da materialidade, né? E quando ele contrapõe a essa materialidade as coisas espirituais, fica muito claro que ele também enfrenta a questão existencial e a questão da morte com um tipo de platonismo, que é muito típico também do pensamento espírita. É um pensamento muito bem sintonizado com a tradição platônica e seus sucessivos renascimentos. Talvez a filosofia platônica seja a que maior número de renascimentos e recomeços experimentou na história de todo o pensamento humano. Nós vemos muitos ciclos platônicos ou neoplatônicos, já um pouco depois da morte de Platão, depois com o neoplatonismo da escola de Alexandria, no Egito. Depois, na Idade Média, nós temos um ou dois ciclos platônicos
temos depois o Renascimento, a Escola de Cambridge e, finalmente, o platonismo, o neoplatonismo do século XIX, ali mais ou menos com o idealismo na Alemanha e também com o romantismo francês. Tinha características típicas do neoplatonismo, se estendendo até o começo do século XX. Então, é também possível nós considerarmos, até pelas referências explícitas de Kardec a Platão, que, de alguma maneira, essa riquíssima tradição que fomentou, suscitou múltiplas renascenças, seja também uma das tradições principais inspiradoras desse movimento, o Espiritismo. E nós vamos observar que nesses capítulos 10, 11, 12 do Problema do Ser, Destino da Dor, fala-se de um tipo de experiência que se contrapõe, de certa maneira, à meditação puramente filosófica, à meditação puramente metafísica, mas que é um tipo de experiência que também aparece amplamente nessas várias tradições platônicas e neoplatônicas. É o voo da alma, o desprendimento da alma, o transporte da alma ou a saída mesmo do corpo num estado de emancipação, que é experimentado de uma forma parcial no sonho, em desmaios, em momentos de grande emoção ou de choque. O sujeito pode se sentir levemente deslocado do corpo, e isso aparece intensamente na tradição filosófica platônica, porque ela é também, de certa forma, uma tradição mística, uma tradição quase que religiosa ou espiritualista num sentido religioso, mas não religioso de religião instituída, e sim no sentido de ligação com o sagrado, né? de cultivo da alma para as coisas santas, para as coisas divinas. Então, nesse sentido, a tradição platônica e as tradições neoplatônicas, elas também flertam muito com essas experiências, elas reconhecem essas experiências. É por isso, então, que nós vamos ver na geração de Leon Denis, com o eclipse dessas tradições platônicas, e eu gosto desse termo eclipse porque é um estado de obscuridade radical, mas ao mesmo tempo muito passageiro. Historicamente, os eclipses do platonismo, eles têm se mostrado relativamente curtos, questões de décadas ou de poucos séculos. E a dominância geral desse pensamento na filosofia, ela acaba, de certa maneira, superando esses eclipses numa desproporção muito grande. Então, nesse momento de eclipse da filosofia espiritualista, que é muito ligada a essa valorização do pensamento platônico, e com a ascensão de um pensamento mais técnico, mais chão, mais utilitário, mais ligado às coisas práticas da vida material, Leon Denis vai apontar para essa experiência como a última coisa que resta a que nos apegarmos quando nós quisermos defender o discurso espiritualista. A morte, nessa perspectiva materialista, utilitarista e também quase hedonista ou nihilista, que se estabelece ali no final do século XIX, começo do século XX, e que vai se intensificar através do período de guerras, principalmente na Europa, mas a partir do protagonismo cultural europeu no Ocidente e no mundo, vai também se irradiar esse mal-estar, esse cinismo, esse niilismo para o mundo todo, afetando pelo menos a alta cultura, as elites literárias de todos os países, primeiro no Ocidente e depois no Oriente. Né? Diante desse cenário, Leon Denis vai enfatizar que a questão da morte é a que mais chama o ser humano de volta para a saúde psíquica, a saúde ética espiritual,
que é a proposta que só pode ser apresentada, só pode ser fomentada pelas propostas espiritualistas. Então, o capítulo sobre a morte, ele é um pouco duro, como nós vamos perceber pela leitura, mas ele visa esse despertamento. Tem um trecho que é muito significativo, muito representativo do todo, que é o seguinte: não peçais as pedras do sepulcro o segredo da vida. Os ossos e as cinzas que lá jazem nada são. Ficai sabendo. As almas que os animaram deixaram esses lugares, revivem em formas mais sutis, mais apuradas. Do seio do invisível, onde lhes chegam as vossas orações e as comovem, elas vos seguem com a vista. Vos respondem e vos sorriem. A revelação espírita ensinar-vos-á a comunicar com elas e a unir os vossos sentimentos num mesmo amor, numa esperança inefável. A esperança inefável. Então, esse é o remédio diante da morte. E, ao contrário, a grande crise da morte, a crise de que padece o homem moderno nessa virada para o século XX, que é o momento vivido por Denis, ela é uma crise só mitigável através dessa convicção na imortalidade do espírito. Né? Esse é o ponto do capítulo. Ainda na mesma página, um outro parágrafo muito sugestivo e muito lúcido merece ser lido. Ó morte, ó serena majestade, tu de quem fazem um espantalho, és para o pensador simplesmente um momento de descanso, a transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e o outro se prepara. Quando a minha pobre alma, errante há séculos, há tantos séculos, através dos mundos, depois de lutas, vicissitudes e decepções, depois de muitas ilusões desfeitas e esperanças adiadas, for repousar de novo no teu seio, será com alegria que saudará a aurora da vida fluídica. É um príncipe dos poetas, né? Como é que o sujeito consegue, ao mesmo tempo, filosofar, produzir arrobos místicos, né? Arrobos de elevação espiritual e se expressar de uma forma tão lírica? Será com ebriedade que se elevará do pó terrestre, através dos espaços insondáveis, em direção àqueles a quem estremeceu neste mundo e que a esperam. Não tem nada a acrescentar, né? Esse tipo de convicção já não é mais, nós podemos dizer, a convicção filosófica. Em Leon Denis, algumas vezes, em alguns momentos, mais até do que em Kardec, fala-se através da experiência, de uma convicção que é aurida, que é adquirida de um contato muito pessoal com as coisas divinas, com as coisas espirituais. Isso por várias razões. A principal delas, claro, Leon Denis era médium. Ao contrário de Kardec, Leon Denis era médium, tinha contatos mais íntimos e experiências mais vívidas com a vida espiritual. Outras razões também existem, reminiscências, um tom mais místico, poético, e como desde os gregos nós sabemos, né, também desde as outras civilizações antigas, os poetas são eles próprios uma categoria de místicos, uma espécie de místicos inspirados. Não à toa os gregos entendiam que a boa poesia só existia na presença das musas, né? Aqueles espíritos diáfanos que desciam do Monte Parnaso para inspirar os poetas. E sem essa inspiração, os poetas não poderiam produzir mais do que palavras vazias, o que muitíssimas vezes é uma experiência que artistas modernos, com ou sem algum tipo de religião, com ou sem algum tipo de espiritualidade,
acabam confirmando. Um outro trecho ainda é muito interessante. Por toda parte reinam as mesmas leis, as mesmas harmonias, as mesmas potências divinas. Nada é irrevogável. O amor que nos chama a este mundo atrai-nos mais tarde para outro, mas em todos os lugares esperam-nos amigos protetores arrimos. Ao passo que neste mundo choramos a partida de um dos nossos, como se ele fosse perder-se no nada. Aí é uma mensagem à sua época, evidentemente, né? Por cima de nós, seres etéreos glorificam sua chegada à luz, da mesma forma que nós nos regozijamos com a chegada de uma criancinha, cuja alma vem desabrochar de novo para a vida terrestre. Os mortos são os vivos do céu. Aqui, de novo, a conciliação perfeita e absoluta do filósofo, do místico e do poeta. Uma referência ao suicídio, é uma referência muito breve, mas que encaixa perfeitamente no contexto do desespero e da falta de sentido produzidos pela visão materialista. Ele vai dizer o seguinte sobre o suicídio: os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. As razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Então, de uma forma muito profunda, Leon Denis lê, né, também de uma maneira muito platônica, que tudo aquilo que leva o sujeito a acreditar que a sua vida está perdida é material, ou depende de uma perspectiva materialista. Meu corpo, minha saúde, minha fortuna, meu nome, meu patrimônio, meu legado, minha empresa, minha família, tudo isso que está destinado ao pó, como Leon Denis sempre e sempre nos relembra, são as razões fundamentais para nos levarmos, né, para que cheguemos ao ponto de cogitar ou desejar a aniquilação da nossa existência. Então, o suicídio não apenas é uma promessa de fim das dores, dos sofrimentos, mas é uma promessa eminentemente materialista, que o sujeito precisa estar convencido de que somente há a vida material, evidentemente, e de que o fim da vida é possível, né, por causa, exatamente, em consequência de só haver a vida material. Bom, o próximo capítulo, ele já migra... Calma aí. O próximo capítulo fala justamente da vida espiritual. A vida espiritual, ela é o motivo, o fundamento para nós crermos e termos convicção nessa sobrevida da alma, no horizonte de sentido expandido da alma. Porque sem a vida espiritual, se não há convicção numa outra vida, além dessa vida, que não oferece sentido suficiente e que acena com a possibilidade da extinção, caso essa vida seja uma vida infeliz, né, diante da convicção na imortalidade da alma ou na vida espiritual, esses anseios, esses receios vão desaparecendo. E aqui é muito interessante, porque logo no começo do capítulo 11, então, A Vida no Além, Leon Denis vai dizer o seguinte: as religiões e as filosofias nos transmitem acerca desses problemas, os problemas da finitude da vida, da morte e da expectativa de um além, dados muito incertos, absolutamente desprovidos de observação, de sanção e, sob quase todos os pontos, em desacordo completo com as ideias modernas de evolução e de continuidade. Nesse microparágrafo tem uma série de questões interessantes, né? Algumas questões que merecem muita e demorada meditação. Em primeiríssimo lugar, Leon Denis está dizendo o seguinte:
como Kardec já havia dito antes, os sistemas filosóficos, as doutrinas filosóficas e religiosas, muitíssimas vezes são baseadas em argumentos que têm uma validade até certo ponto, uma validade quase que puramente teórica. Leon Denis apela para a necessidade de fundar uma nova convicção na vida espiritual sobre evidências, sobre fatos, sobre experiências e pesquisas a respeito dessas experiências concretas. Então, essa seria a grande contribuição do espiritualismo moderno e também do espiritismo, enquanto uma filosofia que é uma subcategoria do espiritualismo moderno, do novo espiritualismo. Não que o espiritismo, no caso, não seja filosófico, não contém argumentos filosóficos, como evidentemente contém argumentos sobre a reencarnação e como a reencarnação resolve problemas da justiça divina, problemas éticos, problemas de compatibilização entre justiça divina e tanto fatos da vida como a assimetria das pessoas, quanto problemas éticos, né? Então, o espiritismo contém essas questões filosóficas, muitas delas, e, entretanto, não se baseia exclusivamente em argumentos filosóficos, mas quer olhar para a evidência, quer olhar para os fatos da experiência como uma fonte saudável e mais concreta de informação, de conhecimento mesmo a respeito da vida espiritual. Lembrando de alguns pensadores da época, do começo do século XIX, ou do final até do século XVIII, como Kant, como Immanuel Kant, de Königsberg, o conhecimento ele depende da experiência. Então, o que se propõe no espiritualismo moderno é um espiritualismo do conhecimento das realidades espirituais e não mais um espiritualismo baseado em crenças, em fé ou em uma recepção de experiências que outra pessoa teve. Então, o ponto de Leon Denis também é observar e defender que nós não nos dediquemos, né, que nós não queiramos basear, pelo menos fundar, as nossas convicções sobre relatos de terceiros. Então, claro, é preciso investigar os médiuns, que são, de certa maneira, outras pessoas, para quem não possui a faculdade mediúnica, mas, principalmente, apurar, desenvolver o nosso senso espiritual. E Leon Denis, interessantemente, em muitos momentos, ele, ao invés de se referir apenas às pesquisas com mediunidade ou com outros fenômenos paranormais ou espirituais, medianímicos, anímicos, ele vai também se referir a uma espécie de fenomenologia religiosa ou mística, que são as formas de comunhão da alma com a natureza, com o divino, com Deus mesmo, né, com os espíritos, que são formas nem sempre puramente mediúnicas. Isso é uma coisa importante a se aprender a partir da literatura de Leon Denis. Assim como grandes místicos do passado, como Teresa d'Ávila, João da Cruz, como uma série de místicos indianos, como o Zen budismo, Leon Denis nos oferece para aquele momento, para aquele período, esse oferecimento, essa oferta. São pioneiros, né? É uma coisa nova está sendo ali acrescentada à meditação espírita, né? Que Leon Denis nos oferece é um namoro com Deus, né? É um relacionamento, uma comunhão com Deus, ora através da natureza, ora através de um mergulho interior na própria alma, ora através do contato com o outro, né? na comunhão com o outro, ora através de um contato com a espiritualidade, mas um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, uma aproximação de Deus que não é, de maneira alguma,
dependente, ou pelo menos apenas dependente da faculdade mediúnica. Quer dizer, não depende de se ver nada, de se ouvir nada do mundo espiritual, mas depende simplesmente de dar o passo como um místico mesmo, como um sujeito que busca a comunhão mística com Deus, dá o passo na direção do divino. E isso é extremamente transparente em livros como O Grande Enigma, mas também em várias outras obras de Leon Denis. Bom, um outro trecho aqui marcado no capítulo 11 é o seguinte: sob a nossa forma atual e no estreito limite de nossas faculdades, não poderíamos compreender as alegrias e os arroubos reservados aos espíritos superiores, nem as angústias profundas experimentadas pelas almas delicadas que chegaram aos limites da perfeição. A beleza está por toda parte, e nada é mais típico de Leon Denis, nada difere mais Leon Denis dos outros autores espíritas, todos, do que o seu discurso insistente sobre a beleza. Isso é algo que merece ser observado com certo cuidado. Só os seus aspectos variam ao infinito, segundo o grau de evolução ou depuração dos seres. Então, o que Leon Denis está descrevendo, de fato, não é mediunidade, é aquele tipo de contato com Deus que os filósofos platônicos ou neoplatônicos, por exemplo, experimentam. Embora esses pensadores, em alguns momentos, em algumas ocasiões, em alguns casos, também tivessem mediunidade, como aparentemente Jâmblico, Porfírio, Próclo, o próprio Platão, o próprio Sócrates, né, pareciam ter algum tipo de faculdade mediúnica, né? Aquilo que Leon Denis efetivamente está buscando é o fenômeno narrado a respeito de Plotino, por exemplo, que é uma saída da alma propiciada através da meditação, através do cultivo de uma sabedoria espiritual, que é nada mais, nada menos do que esse amor, esse relacionamento, essa familiaridade, esse namoro com Deus. Então, é a partir dessa vivência e desse esforço contínuo de manter a mente centrada em Deus que a alma consegue, em algum momento, desprender-se e encontrar, aproximar-se daquilo que ela realmente busca, daquilo que ela sempre buscou. E isso é possível. Há também uma mensagem excelente da Revista Espírita, que é assinada por Platão, Moisés e Juliano, possivelmente um pai da igreja ali da época do cristianismo primitivo. Essa mensagem diz o seguinte, que a alma pode desprender-se da matéria, pode sair do corpo e elevar-se às alturas divinas, desde que ela faça silêncio, né, consiga silenciar os chamamentos da matéria, das regiões baixas, e, por esforço continuado e intenso, se acostume à contemplação, à adoração das coisas divinas, né? Isso parece ser perfeitamente possível, porque todos os grandes buscadores espirituais e místicos, eles vão falar exatamente disso. Eles vão falar de uma possibilidade concreta que é alcançar e que não é um privilégio de nascimento, uma condição com a qual já se nasce, como, por exemplo, a mediunidade. Um outro trecho, eu vou só começar, mas considerem esse longo parágrafo todo, é um parágrafo muito longo para ler. Subir a custo os atalhos da vida,
dura foi a minha infância. A gente lembra que Leon Denis começou a trabalhar criança, e num trabalho muito duro, que era de lixar ou raspar moedas que estavam com crosta de algum tipo de ferrugem ou algum tipo de sujeira, alguma coisa assim. E nesse trabalho, os dedinhos, né, de Leon Denis, aos 10, 11 anos de idade, eles perdiam a pele, né? Eles eram esfolados até que ele, com o passar dos dias da semana, perdesse a pele das pontas dos dedos, né? Precisava realmente do fim de semana para cicatrizar e começar de novo a lida na segunda-feira. Isso aos 11 anos de idade. Cedo conheci o trabalho manual e os pesados encargos da família. Mais tarde, em minha carreira de propagandista do espiritismo, é claro, muitas vezes me feri nas pedras do caminho. Fui mordido pelas serpentes do ódio e da inveja. Coisas que ainda existem, né? No movimento espírita, na lida. E agora chegou para mim a hora crepuscular da velhice. Vão subindo e rodeando minhas sombras, sinto que minhas forças declinam e os órgãos enfraquecem. Nunca, porém, me faltou o auxílio de meus amigos invisíveis, nunca a minha voz os evocou em vão. Desde meus primeiros passos nesse mundo, sua influência envolveu-me. Vou passar para o próximo trecho, na página seguinte. A alma vem de Deus e volve a Deus, percorrendo o ciclo imenso de seus destinos, por mais baixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração, sobe de novo para o infinito. Que procura ela ali? O conhecimento cada vez mais perfeito do universo, a assimilação cada vez mais completa de seus atributos, beleza, verdade, amor. Isso é o discurso platônico, né? Inconfundivelmente. E, ao mesmo tempo, uma libertação gradual das escravidões da matéria, uma colaboração crescente na obra de Deus. Cada espírito tem no espaço sua vocação e segue-a com facilidades desconhecidas na Terra. Cada um encontra seu lugar nesse soberano campo de ação. Bom, outros trechos valeriam a leitura, mas eu vou saltar porque eles apenas reforçam a mesma linha argumentativa, tá? Não há muita novidade depois que a gente apreendeu o fundo da mensagem. Eu vou saltar para o capítulo 13, as vidas sucessivas, reencarnação e suas leis, onde tem apenas na primeira parte um trechinho que eu também gostaria de ler. Porque para uns a fortuna é a felicidade constante e para outros a miséria e a desgraça inevitável. Para esses a força, a saúde e a beleza. Para aqueles a fraqueza, a doença, a fealdade. Por que a inteligência, o gênio aqui e acolá a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Por que há raças tão diversas, umas inferiores a tal ponto que parecem confinar com a animalidade, outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia? Bom, a resposta para essas questões constrangedoras seria, de acordo com Leon Denis, a reencarnação. A única forma de nós mantermos o conceito do Deus bom e justo diante dessas assimetrias hiperbólicas, né, da vivência na Terra. E aqui eu vou terminar com um trecho do capítulo 9. Vamos fazer um retorno rápido agora ao capítulo 9, tentando aqui amarrar esses trechos com o seguinte fragmento, o seguinte parágrafo. Emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior, e isso por seus próprios méritos e esforços,
conquistar o futuro hora a hora, né? No dia a dia, ir se libertando dia a dia um pouco mais da ganga das paixões. A ganga é aquele instrumento, né, de madeira, né, que aprisiona e é pesado. Libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo. Resgatar-se pouco a pouco de suas fraquezas, de sua ignorância, ajudando os seus semelhantes a se resgatarem por sua vez. E aqui eu destacaria o seguinte: libertar-se das sugestões do egoísmo. Isso aqui a gente já conhece bem no discurso espírita, mas aí é acrescentado do desânimo, da preguiça. Essas palavras, elas nos lembram de uma coisa muito significativa, todo o projeto filosófico de Leon Denis. As ênfases na virtude e também, consequentemente, as ênfases sobre os vícios que Leon Denis coloca, muitíssimas vezes tem a ver com a atividade da alma. As almas nobres, elas são explosões de energia, elas são centros difusores de força, de luz, que não apenas agem no bem, não apenas são lúcidas e capazes de fazer o bem, mas são desejosas de fazer mais e mais o tempo todo. E aí, quando a gente analisa na prática a vida de um Kardec, de um Chico Xavier, de um Leon Denis, né, de uma Ivone Pereira, nós vamos observar justamente que essas almas, por serem tão fortes, por serem tão energéticas, por serem tão grandes, elas são, na vida, incansáveis. Nada abate o seu ânimo e nem nada as leva à preguiça e à inação. Então, esse é um dos grandes convites da filosofia de Leon Denis. Se a gente olhar para aquele livreto, O Porquê da Vida, que é um livreto, ele também, muito existencial, nós vamos observar que o assombro de Leon Denis diante da depressão, da melancolia, do niilismo de sua geração, ele é respondido com muita firmeza com um convite ao ânimo, à alegria de viver, à iniciativa, à gratidão permanente às leis divinas, às leis divinas, por tudo aquilo que nós recebemos e até por aquilo que nós temos por receber no futuro próximo ou distante. Então, é a partir dessa fé, dessa esperança no futuro, e também de uma força da alma, que é uma força que se cultiva, que o sujeito, aos poucos, ele vai caminhando na direção dessa vida mais espiritual e menos material. Então, quando a gente pensa na vida materializada ou animalizada, a gente não deve pensar só no sujeito que está buscando saciar os desejos da carne, né? O sujeito que está se atirando ao sexo, à comida, ao dinheiro, à fama, à exposição da sua figura, da sua aparência. Nós devemos pensar principalmente no sujeito que é dominado pela preguiça, no sujeito que é dominado pelo desânimo, que nada enxerga de valor, nada enxerga de belo, não enxerga o dever a chamar a si mesmo para a ação, não enxerga com gratidão as benesses, os privilégios que tem recebido de Deus. E, a partir daí, se prostra num estado de rebeldia, num estado de melancolia que é insuperável e que, no final das contas, resulta não tanto no mal enquanto dano, enquanto destruição, mas que resulta na improdutividade, na infertilidade total do seu espírito. Vamos ficar por aqui hoje, né? Já novamente falamos demais, mas eu queria justamente tentar ajudar a amarrar esses 3 capítulos dentro dessa lógica da meditação sobre a morte e como a meditação sobre a morte precisa ser espelhada por uma meditação sobre a vida espiritual. As missões do Espírito são os nomes dos capítulos e também inclui o capítulo 13 em diante, que vão falar sobre
a lei da reencarnação. Gratidão, Humberto. Então, pessoal, nós vamos começar as perguntas e respostas. A primeira pessoa a fazer interação com o grupo é o Fux. Fux, pode falar, querido. Pode. Muito bem. Humberto, você começou hoje, e muito bem, falando de Platão, e, na verdade, é muito justo, não é? A gente sabe disso. Mas eu queria ouvir você a respeito da pegada múltipla com a qual Kardec se propõe à constituição do Espiritismo. Porque, ao mesmo tempo em que hoje se fala muito, e é verdade, mas se fala muito em Kardec como um racionalista, ele foi extremamente empírico também na formulação das suas ideias espíritas. Não só, e muito, quando ele fala dos fenômenos, que os fenômenos falam por si só, etc., mas como até toda justificativa evolutiva, onde nem sempre é o conhecimento que demonstra a evolução de uma pessoa, mas sim a sua prática, ou que o próprio crescimento espiritual ele tem muito mais de uma vivência, portanto, de uma relação com o concreto, com o empírico, não é? Do que simplesmente por construções metafísicas, etc. Construções, não é bem metafísicas, mas acho que você me entende o que eu quero dizer. Não é? Embora ele tenha enormes construções a partir apenas da razão, ele também, por outro lado, valoriza enormemente o valor da experiência e dos fatos. Eu vou ficar por aqui. Outra hora a gente conversa mais. Excelente, Fux. Eu não acho que há contradição. Eu entendo, talvez erroneamente, que todos os surtos de espiritualismo do Ocidente, sem nenhuma exceção, foram surtos platônicos, foram renascimentos platônicos. Tá? É uma das teses assim que eu acredito que são teses ligadas à ideia de filosofia perene, por exemplo. O que não quer dizer que são iguais, são, inclusive, alguns desses surtos muito distintos uns dos outros. Alguns deles mais empíricos também, como, por exemplo, o de Alexandria até Próclo, né, no século VI já, se não me engano, não me lembro. Esse período ele é um período onde a comunicação com espíritos, por exemplo, é uma parte fundamental da doutrina. E alguns desses filósofos neoplatônicos faziam classificações dos espíritos, né? Falavam, olha, há vários tipos de espíritos que podem aparecer num encontro, numa reunião destinada a evocá-los, né? Eles se referiam a eles como daimones, mas eles diziam, tem os maus, tem os ignorantes, que não são necessariamente maus, tem os medianos, tem boa vontade, mas não tem capacidade para resolver problemas, tem os grandes, né, os divinos, os sábios, né? Então, os neoplatônicos tinham uma classificação tão boa dos tipos de espíritos que, embora nós não tenhamos os seus protocolos de pesquisa e das suas reuniões mediúnicas, nós podemos inferir que eles tinham uma familiaridade adquirida com a experiência. Eles experimentavam, eles testavam os espíritos, né, na sua prática. E algumas coisas talvez menos claras, mas também presentes nas obras, por exemplo, de Giordano Bruno ou de egípcios e de outros povos, né, como civilizações caldaicas, também sugerem a mesma familiaridade empírica com os fenômenos espirituais e
particularmente com os fenômenos mediúnicos. Há trechos também, né, do Livro dos Mortos e de outros códices egípcios que falam de experiências bastante metódicas de regressão a vidas passadas, e nós vamos encontrar nos yogis e em outros tratados também, ou budistas ou hindus, referências também muito específicas sobre a disciplina espiritual, a disciplina das faculdades da mente e do espírito. Então, esse conhecimento ele sempre esteve latente, por assim dizer, na humanidade, mas faltava o método científico, faltava o rigor da abordagem que, com a navalha de Ockham, né, elimina as superstições, elimina as preconcepções para deixar falar apenas o fenômeno, né? O Jader pode falar mais sobre isso, né? Porque esse é um caminho que vai culminar, por exemplo, na redução fenomenológica, que vai tentar suprimir todas as fontes exógenas de influências sobre a observação do próprio fenômeno, da coisa em si mesma. E esse era um caminho que, na geração de Kardec, já estava sendo trilhado. 50 anos antes, com Goethe, por exemplo, a gente já tem um tipo de proto-fenomenologia. Quando Goethe escreve seus textos, seus ensaios sobre ciências naturais, ele vai observar justamente isso. A gente precisa deixar a natureza falar mais e ter menos expectativa sobre o que a natureza pode ou não pode dizer. É exatamente esse caminho que, em meados ali do século XIX, com o auxílio do positivismo, com o auxílio do romantismo, com o auxílio de Kant, com uma série de instrumentos metodológicos já desenvolvidos, vai permitir a Kardec fazer o uso responsável da observação. Porque desde Aristóteles se percebe que a experiência é fundamental, mas na geração de Aristóteles, por exemplo, observar bem significava olhar por muito tempo, ou olhar várias vezes o fenômeno acontecendo, mas existia uma ideia um pouco ingênua de que a pura atenção era observação eficaz. E, ao longo de milhares de anos, nós fomos cultivando as ideias sobre o método científico até chegar à concepção mesma, né, com Bacon, por exemplo, em diante até Goethe, de que observar não basta, é preciso fechar a experiência, né, criar mais do que uma experiência, um experimento científico, que é diferente de uma experiência, que é só a observação do que está acontecendo, e o experimento é o controle, é a domesticação das condições em que a experiência pode se dar. E, a partir daí, sim, dessa condição altamente controlada, pode-se tirar infinitamente mais conclusões frutíferas do que a mera observação de fatos casuais. Porque Plínio tinha visto fantasmas e narra lá no seu livro de história, na sua enciclopédia, que viu um fantasma. Apolônio de Tiana tinha diversas faculdades mediúnicas. Sócrates e Platão tinham. Os neoplatônicos certamente tinham. Porfírio fala que Plotino saiu do corpo e foi se fundir ao Uno, nas alturas, depois voltou modificado, completamente alterado, com certezas e convicções, como a gente sente no texto de Leon Denis, que são certezas e convicções impossíveis de se adquirir através do discurso. O discurso nos leva até um certo ponto. Então, sem dúvida nenhuma, você está certo. O discurso filosófico, ele é uma parte da equação, ele é um fator, uma variável. Junto do discurso, nós precisamos, é imprescindível termos a experiência. Eu preciso experimentar em primeira mão. O que é o amor ao próximo? O que é a comunhão com Deus? O que é a fé? Essas coisas, elas não podem ser oferecidas discursivamente. Agora, muitos desses sábios também tinham essas experiências. Perfeitamente familiarizados com transportes da alma, com saídas do corpo,
né? Como, por exemplo, na passagem do banquete, que se fala, Sócrates estava chegando no banquete, de repente ele estacou e ficou meio aéreo, assim, por muito tempo, né? Aparentemente horas e horas, paralisado, com o olhar vidrado, e as pessoas falavam com ele e não respondia. E depois desses fenômenos, o filósofo ele não alegava que tinha se sentido mal ou que tinha perdido a consciência. Ele vinha com um discurso todo pronto sobre os deuses. O que é isso? Que fenômeno é isso? O que aconteceu? Se não um transporte estático do espírito a regiões mais depuradas, mais elevadas. Então, na geração de Kardec, e principalmente de Leon Denis, e aqui eu também gostaria de propor uma leve separação entre Kardec e Leon Denis. Leon Denis diria que é distintamente mais platônico, e é mais platônico, inclusive, por incluir o discurso sobre a beleza, por falar de maneira poética e por fundir as ideias de beleza, verdade e bondade quase que numa só ideia, o tempo todo, ele faz isso insistentemente. Essa não é uma preocupação kardeciana, não é uma preocupação fundamental de Kardec, embora Kardec aparentemente não discorde disso, e tenha um entendimento muito parecido. Mas eu diria que é um espírito menos vinculado a essa tradição platônica, já realmente mais independente dela, mais destacado e com ideias mais próprias, com uma concepção de vida que inclui mais porções do cristianismo, por exemplo, e que inclui essa forma especial de lidar com a experiência, com a observação do mundo dos fatos, né? Que também não que Leon Denis não faça, mas a forma como Leon Denis apresenta as suas experiências é também uma forma assim muito mais submetida a essa filosofia que a gente observa que é uma filosofia mais consolidada e com mais contornos de uma escola filosófica e mais parecida mesmo com a tradição platônica. Em Kardec, a gente sente numerosas vezes um tom de ceticismo que em Leon Denis não é muito comum, né? Então, esse afastamento do fato, o olhar clínico, crítico, o rigor, a dureza, são características muito tipicamente kardecianas e que, de certa maneira, o afastam de Leon Denis. O que é ótimo, porque quanto mais tipos de pensadores nós temos, mais riqueza de diálogo, de complexidade interna da filosofia espírita ou da tradição espírita nós também temos. Eu não sei se chegou no seu ponto, mas pelo menos é assim que eu entendo. Ok, foi uma explicação bastante lúcida e rica. Obrigado. Humberto, nós temos uma pergunta da Cristina, ela diz o seguinte: Denis com as ideias, os conceitos platônicos e Kardec mais voltado para o aristotelismo? Pois é. Eu me preocupo muito com o lugar do aristotelismo no espiritismo. Onde que eu vejo o aristotelismo e nas minhas... O Alexandre Fonseca, é um físico amigo nosso também, que dirige jornal de estudos espíritas, ele disse assim, são ilações que eu faço a partir de certas perguntas do Livro dos Espíritos. Eu gostei desse termo e passei a adotá-lo. Eu faço algumas ilações que não têm muita base, além de analogia, né? Entre o pensamento aristotélico e questões que, às vezes, destoam do tom platônico geral
do Livro dos Espíritos, né? Eu diria que, no geral, o Livro dos Espíritos é um livro que busca um alinhamento com esse espiritualismo ocidental, que é o espiritualismo platônico. Claro que esse mesmo espiritualismo platônico ele se fundiu com o cristianismo, inevitavelmente, e isso foi muito produtivo para ambos, para o cristianismo e para o platonismo. Em alguns momentos houve rupturas, houve divórcios rancorosos, né, com muito ressentimento, né, como, por exemplo, a fase protestante, né, o primeiro momento da reforma protestante. Em alguns aspectos, ele foi anti-espiritualista e até anti-racionalista, né? Nós tivemos também outras fases da Idade Média, a escolástica aristotélica, embora não radical, porque ainda existia respeito a Platão, mas momentos pontuais e momentos que não chegaram a excluir jamais o platonismo subjacente do pensamento ocidental. Muito bem, eu tenho essa tendência, às vezes, de dar voltas muito grandes, né? Mas... Eu posso fazer uma parte? Pode. Só para completar, porque acho importante, esse problema da Cristina é meu também, porque nos prolegômenos, inclusive, assina Sócrates, Platão e Santo Agostinho. É uma linha de pensamento que se assume, esteja ali representada. Não está Aristóteles, está São Tomás de Aquino, portanto, parece que houve, de fato, uma opção. É isso. Perfeito. Esse também, isso é uma evidência, a gente poderia dizer. É uma evidência de filiação, é quase uma declaração de filiação. Quando você diz Sócrates, Platão, Santo Agostinho, e mais uma série de pessoas alinhadas com esse perfil, né, isso é quase que uma declaração de filiação, uma filiação de onde nós estamos, sobre o que nós construímos. Tá? Por outro lado, nós temos aqui e ali essas questões do Livro dos Espíritos que eu diria são muito aristotélicas e que, inclusive, parecem destoar da média do tom platônico do Livro dos Espíritos. Como, por exemplo, quando os espíritos respondem que, quando Kardec está apertando, né, então quer dizer que o espírito puro não é mais matéria, não tem mais nenhum traço de materialidade? Eles dizem, não, de certa maneira tudo é matéria, mas é uma matéria quintessenciada, né? Quer dizer, é uma resposta muito curiosa, porque estão negando que haja um espírito puro, completamente independente da matéria, estão afirmando, né, que esse é um casamento indissolúvel, não pode ser rompido o elo entre espírito e matéria, e aí pode-se inferir também que não há matéria sem espírito, não há matéria inteiramente desintelectualizada, desorganizada, né? E essas e outras questões, algumas questões de ética, também parecem, né, como se ali na redação, a falange do Consolador, alguém tivesse levantado a mão e falado assim, olha, não vamos exagerar também, né? Vamos puxar um pouquinho mais para o lado de cá. E esses contrapontos, às vezes, na especulação, né, na pura ilação, poderiam sugerir que um outro partido que não é o partido platônico tomou a frente de algumas respostas que são levemente dissoantes do tom platônico geral da proposta. Tá? Mas realmente é muito especulativo, é uma hipótese interpretativa, tá, gente? Por outro lado, a gente vê também que Humberto de Campos apresenta aqui e ali, mas de uma forma, claro, poético-literária, isso não ajuda a gente tanto no discurso filosófico, mas é um dado que nós temos, né? Aqui e ali, Humberto de Campos apresenta uma visão que é realmente mais perene da participação dos muitos filósofos de orientações diferentes na confecção
do Espiritismo. E isso é muito interessante, como a mensagem no nosso grupo de WhatsApp já apareceu, né? A mensagem sobre a encarnação de Kardec, né? Que se fala ali da presença de Spinoza, de Tomás de Aquino, de Voltaire. Então, quer dizer, toda essa riqueza, essa diversidade, ela é afirmada aqui e ali em algumas mensagens. Bom, eu também não sei até que ponto isso resolve a questão, mas acho que é um convite interessante para todos os que se interessam pela filosofia espírita considerar onde e até que ponto o aristotelismo aparece na filosofia espírita, realizando um contraponto ou um complemento a uma tendência genericamente mais platônica. Projeto de pesquisa interessantíssimo. Humberto, então, antes da gente passar para a nossa prece de encerramento, você tem alguma consideração final para fazer para o grupo? Não, estou bem satisfeito, né? Foi uma discussão interessante, né, suscitada por esses capítulos. São capítulos preciosos, dos mais interessantes do livro, e realmente vale múltiplas releituras, assim, com cuidado. Gratidão. Então, hoje nós vamos lá para os Estados Unidos para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Gostaria de convidar a nossa amiga Jussara para fazer a prece. Então, nós convidamos a todos que estamos inspirados por essas palavras, esses esclarecimentos, pelo grande exemplo desse nosso irmão da espiritualidade, Leon Denis, para que sintamos em nossos corações a presença desses seres que nos auxiliam, para que nós também possamos ver a luz, compreendendo em nossas mentes, vivenciando em nosso dia a dia todas essas lições que recebemos. Rogamos pelo nosso mundo, por todos que sofrem, pelos nossos lares, nossos familiares e por nós mesmos, para que sigamos determinados a encontrar e sentir Jesus em nossas vidas cada vez mais. Que tenhamos uma semana abençoada e que o Pai de amor infinito nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Gratidão, Jussara. Pessoal, então, tenham todos uma boa noite e vejo vocês na próxima quarta-feira. Boa noite, gente. Até Obrigada, mais, boa Léo. noite. Estaremos aqui. Sim. Boa noite, obrigada.